Oi, oi, é só para testar. Olá, então, Olá, é só para boa testar. tarde a Teste todos, eu um, espero que todos teste estejam um, bem. teste um. Nós vamos aqui para a nossa primeira aula, né, de anatomia, nesse novo sistema nesse novo sistema online, né, usando aí as plataformas. Então, na verdade, eu vou dar uma revisada no que a gente já viu em sala de aula, na última aula que a gente viu de anatomia em sala de aula, que foi essa aula de anatomia do sistema esquelético, né? Então, vamos lá. O sistema esquelético, como nós já sabemos, ele é composto tanto por ossos como cartilagens, e a função dele é básica, né? Tem uma função aí de sustentação do nosso organismo, né? Através do apoio para o nosso próprio corpo, a proteção, né? De estruturas vitais, como por exemplo o coração, os pulmões, que vão ser protegidos através aqui dos ossos da nossa costela, tá? Os ossos aqui da nossa calota craniana, que é o osso frontal, parietal, o occipital e o temporal, que juntos, né, eles vão estar protegendo aí o nosso cérebro, tá? Que constitui o nosso sistema nervoso central, tá? Então, uma das funções aqui, dentre as funções aqui do sistema esquelético, a gente vai ter essa de sustentação, proteção, e ele também serve de base mecânica, né, para o nosso movimento, tá? Além de servir de armazenamento aí para sais, como cálcio e potássio, e também tem uma função hematopoética, que é justamente, né, nos nossos ossos, onde são sintetizadas as nossas células sanguíneas. Então, essas são basicamente as 5 funções do sistema esquelético, tá? Então, nós vimos também que os nossos ossos eles vão ser classificados em relação à sua morfologia. Então, nós vamos ter aí pelo menos 6 classificações do osso, tá? Só que dentre estas 6 classificações existem 3 principais. Então, vamos lá. Os ossos eles podem ser classificados em ossos longos, em osso laminar ou plano, em osso curto. Então, só para a gente relembrar os conceitos, o osso longo ele vai ser caracterizado pelo quê? O osso longo sempre vai ser aquele osso que ele vai ter um formato, né, uma morfologia tubular, tá? E ele vai ser um osso onde o comprimento dele sempre vai ser maior do que a largura desse osso, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, o comprimento aqui do fêmur, ele é maior do que a largura do próprio osso e ele vai ter essa morfologia, né, de ser um osso tubular. Nós temos também os ossos laminares, tá? Que são ossos que têm aí um aspecto de lâmina e eles também podem ser chamados de ossos planos, tá? Um exemplo são os ossos aí que vão compor a nossa calota craniana, como por exemplo o osso frontal, que vai ficar aqui na frente, né? Nós vimos que na aula de anatomia o osso frontal ele está localizado, né, na porção anterior do crânio. Os ossos parietais, que estão localizados aqui nas laterais do crânio, né? E o osso occipital, que está localizado aqui mais na parte posterior, certo? Então, esses aqui são os dois, né? Nós vimos aqui 2 exemplos de ossos e agora o terceiro exemplo, que é o osso curto. Então, o osso curto, por exemplo, são os ossos em que o comprimento desse osso é mais ou menos igual aí à largura do osso, tá? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, esses ossos, né, que compõem aqui o tarso, tá? Então, nós vamos ter ossículos que vão compor o carpo, que são esses ossos que antecedem as falanges, tá? E no caso aqui do tarso, a gente está falando da mão. Do carpo, a gente vai estar falando dos ossos do pé. Então, esses ossos que antecedem as falanges, eles são classificados como ossos curtos, certo? E aí nós vamos ter os ossos irregulares. Os ossos irregulares são ossos em que não tem, né, um formato, uma morfologia bem definida. Um exemplo dele, né, são os ossos, por exemplo, os ossos aqui da coluna vertebral. Então, se você observar, né, nós vamos ter aí, na verdade, uma mistura
morfológica desses ossos, né? Nós vamos ter aqui uma porção desse osso que é um laminar, tá? Uma porção desse osso que vai ser assim meio que tubular, mas não existe uma definição da forma desse osso. Então, ossos que têm essa característica são classificados como ossos irregulares, tá bom? Nós vamos ter também os ossos pneumáticos, né? Então, eu falei na sala de aula que os ossos pneumáticos, vocês lembram? Eles vão ser localizados, né? Um exemplo de osso pneumático é o que a gente vai ter aqui na nossa face, tá? Então, nós vamos ter o esfenoide, é um exemplo de osso pneumático, certo? Então, quando a pessoa, por exemplo, tem sinusite, tá? Então, o que é um osso pneumático, né? É um osso que ele é oco, tá? Então, quando a pessoa ela tem sinusite, tá? Nós vamos ter ali o acúmulo de secreções na cavidade oca desses ossos, tá? Então, nessas cavidades, né, desses ossos, vai ficar aí cheio de purido, né? Cheio de líquido, tá? Nós vamos ter também os ossos sesanoides, que vão ser aí, né, tem um aspecto mais ou menos de uma como se fosse uma semente, tá? São ossos pequenos, geralmente são ossos que vão estar ligados a tendões. Um exemplo desse tipo de osso é a patela, tá? E nós temos esses ossos também aí nos nossos pés. No próximo slide a gente vai ver direitinho. E nós temos os ossos suturais. O osso sutural, por exemplo, olha, esse osso aqui, ele é um osso sutural. Sutural por quê? O que é uma sutura? Sutura é esse ponto de encontro entre um osso e outro, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter, olha, um osso parietal, desse outro lado a gente vai ter outro osso parietal, e aqui embaixo nós vamos ter um osso occipital, tá? Então, nós vimos que a partir do momento em que o crânio ele vai se desenvolvendo, né? Essas suturas elas vão se formando, porque aqui onde eram essas suturas, né? Onde eram essas suturas era na verdade cartilagem. Então, à medida em que a criança ela vai se desenvolvendo, essas cartilagens elas vão se fechando, tá? E vão se ossificando, né? Vão se transformando em osso. E à medida em que essas cartilagens, né, elas vão né, se extinguindo, se transformando em osso, nós vamos ter aí pontos onde esses ossos eles vão se encontrar. E aí acontece que muitas vezes nós vamos ter a formação de pequenos ossos, tá? Que são os ossos suturais. Então nós temos aqui, olha, por exemplo, os ossos longos, né? Então, os ossos longos nós vamos ter aqui o crânio, entre os ossos longos nós vamos ter aqui o fêmur, como eu já falei para vocês. Nós vamos ter aqui a fíbula, tá? Que é um osso da perna. Nós vamos ter a tíbia, tá? Então, aqui nós temos a tíbia, aqui nós vamos ter a fíbula. Aqui nós vamos ter o fêmur, aqui nós vamos ter quem mais? O húmero, tá? A una e o rádio. Então, tá aqui, olha, o húmero, tá? A una e o rádio. Esses são exemplos de ossos longos, tá? Então, são ossos que eles geralmente têm esse aspecto tubular, certo? As falanges, olha só, apesar de ela ser pequena, né? Ela ser relativamente pequena, ela não é classificada como osso curto, tá? Lembra que eu falei para vocês o que é um osso curto? Um osso curto, o comprimento desse osso, ele sempre vai se sobressair em relação à sua largura. E esse osso, tá? Ele geralmente vai ter um aspecto tubular. Essas são as características da falange, por isso ela é classificada como osso longo, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, olha só, exemplos, né? Mais exemplos de ossos longos, tá? E aí nós vamos ter, pegando aí esse gancho do osso longo, nós vamos estudar a morfologia desse osso, tá? Então, esse osso longo, ele vai ser dividido, certo? Nós vamos ter essa região aqui onde ficam as extremidades do osso, tá? Essa região, ela vai ser chamada de epífise, tá? Olha, nós vamos ter aqui a epífise, tá? Epífise aqui em cima, epífise aqui embaixo, certo? E aqui no meio, o que vem a ser o corpo do osso.
é chamado de diáfise, tá? Esse é o corpo do osso. Então, nós vamos ter, olha só, a epífise proximal. Lembra que eu falei para vocês o que é o termo proximal? Proximal é aquilo que vai estar mais perto ali do meu ponto de referência, tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando aqui do fêmur, tá? Qual é a raiz qual é a raiz dos membros inferiores? A raiz dos membros inferiores é o nosso quadril. Então, a porção do fêmur que fica mais próxima ao meu quadril, eu chamo de epífise proximal, tá? A epífise que fica mais longe do meu quadril, né, que fica ali mais perto ali, que fica ali, né, que vai formar o joelho, eu chamo de epífise distal. E o corpo desse osso, que é o que vai ficar entre as duas epífises, a gente chama de diáfise. Tá? E é importante a gente ver, né? Nós já vimos aqui a constituição, né, morfológica desse osso, tá? Agora a gente vai ver como é que é esse osso por dentro. Então, esse osso por dentro, ele vai ter o que a gente chama de canal medular. É onde vai passar a nossa medula óssea. É nessa medula óssea onde ocorre aí a formação das nossas células sanguíneas, tá? E o nome que se dá à formação das células sanguíneas é hematopoiese, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em um processo chamado de hematopoiese, o que é? É a formação das células sanguíneas que ocorre dentro dos nossos ossos longos, certo? Os ossos, pessoal, ele também vai ser, né, formado aí de duas partes, tá? Então, nós vimos aqui em relação a organização morfológica dele, né? Agora nós vamos ver em relação ao tecido desse órgão, desse osso, como é que ele vai ser constituído. Então, esse osso ele vai ser constituído, olha só, de osso esponjoso, tá? Ou também chamado de substância esponjosa, tá? E osso laminar. Então, quando vocês pegam um osso, por exemplo, já comeram frango, né? Nós vamos pegar ali, por exemplo, uma coxinha de frango, o osso que vem ali naquela coxa do frango. Se vocês olharem, né, externamente o osso, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver uma porção toda branca desse osso, né? Então, essa porção branca, né, é essa lâmina branca aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? E essa porção branca, o que que é? É chamada de osso laminar, ou também eu posso chamar de osso compacto, tá? E aí, olha só, vai ter uma porção em que eu vou chamar também, né, que vai receber outro nome, que é o chamado de osso esponjoso. Geralmente, logo abaixo do osso laminar, e o que a gente vai ter? A gente vai ter o osso esponjoso. O osso esponjoso, ele é um osso que ele vai ter aí várias cavidades, né? Ele vai ser um osso que ele vai ter justamente esse aspecto de esponja, porque ele vai ser todo furadinho, tá? E aqui, nessa parte do osso, a gente chama de medula óssea vermelha, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham aí ajudado vocês